Galera, parece que teremos um milionário aí no Nordeste. A gente precisa estar de olho em tudo que acontece no futebol nordestino, o que acontece com o Bahia, interessa também ao Ceará, porque é um concorrente aqui da região, e a gente vai ficar de olho em tudo que está acontecendo no Bahia, nos times aqui do Nordeste. E você que está chegando nesse vídeo, vai deixar o like, compartilhar, mandar para a galera. Tem o botão Seja Membro aqui do lado também, caso queira ser um dos apoiadores aqui do canal, tá? E além disso, fica aquela dica legal demais, Klaus, que é a dica em relação ao OneFootball, o melhor aplicativo que você pode ter no seu celular para saber de tudo que rola, de várias notícias como essa aqui, tá tudo lá no OneFootball. Baixa aí, o link tá no comentário fixado, primeiro comentário fixado aqui e na descrição também aqui desse vídeo. É bom demais e tem tudo, melhores momentos, notícias sobre Copa do Mundo chegando, o Hexa vem, Klaus, será? Se qualquer coisa a galera vai acompanhar no futebol, né? É isso aí, Douglas. Vem para o futebol, cara. Vale muito a pena porque você marca o Ceará como time do coração, fica por dentro de todas as notícias do Ceará e ao mesmo tempo ainda vai poder acompanhar a Copa do Mundo em tempo real lá pela OneFootball, não os jogos, não visualmente, mas vai acompanhar notícias, vai acompanhar os resultados, o scout dos jogos, tudo na palma da sua mão pelo OneFootball. Bom demais. E a galera pode clicar aqui também, ó, na sua cabeça. Ó. Olha aí, ó. Clica aí e já baixa o aplicativo Futebol do QR Code. Se não puder, vai no link aqui na descrição do vídeo. Beleza, gente? E vamos que vamos falar aí, rapaz, desse Bahia, Klaus. Valores assustadores, tá? É, Douglas, exatamente. Assim, a gente fica observando toda essa movimentação em relação ao Bahia e esse investimento, né, milionário que vai ser feito pelo Grupo City, porque é uma injeção anual que vai tirar o orçamento do Bahia de uma realidade e levar para outra realidade, né? Isso, obviamente, trazendo do ponto de vista financeiro, já é um crescimento e um poder aquisitivo muito maior. Mas, obviamente, que além disso, o trabalho da SAF com o Grupo City não vai ficar por aí, né? Além disso, certamente vão haver investimentos em capacitação, profissionais, toda uma metodologia de trabalho, uma metodologia de retorno, porque isso a gente está falando de investimento. E quando a gente fala de investimento, todo investimento tem que ter o quê? O retorno. Então, obviamente que você fica impactado pelo tamanho do investimento que vai ser feito, mas, por outro lado, o objetivo maior são resultados e retorno. E é muito importante lembrar que eu acho que às vezes a galera confunde muito a ideia de SAF com o conceito de ele quer trazer retorno financeiro. Claro, sem dúvida nenhuma ele quer trazer retorno financeiro. Mas hoje em dia existe um ponto que é muito importante. O maior retorno financeiro ele está sempre atrelado a resultados esportivos. Dentro do futebol é inevitável que as duas coisas precisem acontecer juntas. O Grupo City e o Bahia eles vão ter que almejar não só do ponto de vista de investimento o retorno através da venda de atletas, mas também a valoração desse ativo, que são jogadores oriundos da base ou que são comprados pelo Bahia jovens para poder ingressar no elenco profissional, mas também eles vão precisar valorar, fazer com que esse investimento na base, em jogadores jovens, que certamente deve ser uma estratégia do Grupo City, que esses caras busquem objetivos esportivos que os façam serem valorizados, que o clube passe a ser mais valorizado, para que esse investimento e esses jogadores saiam de um quilate, saiam de um valor de mercado para um novo patamar de valor de mercado para o Bahia. E aí, a receita gerada a partir desse investimento começa a ser muito maior do que o que seria se o Bahia não fosse SAF. Então, a SAF hoje, para a realidade do futebol, ela tem que estar atrelada a resultados esportivos, né, Douglas? Tem que estar, tem que estar. E assim, está nas metas, né? Eu estava vendo aqui outra matéria também, que fala-se que o Grupo City quer botar o Bahia com frequência na Libertadores. Então, o investimento também, né, muito visando isso, o retorno esportivo. Essa matéria aqui é do Rodrigo Matos, e até fala sobre isso. Ó. A cor do Bahia e City tem dívida paga, que não era baixa, era em torno ali de 230 bilhões, tá, a dívida do Bahia, e dinheiro, né, investimento para clube de Libertadores. Tá bom? Então, alguns detalhes aqui que eu acho interessante para passar para a galera, que é o seguinte. Primeiro, né, a gente está gravando isso aqui, enquanto a gente está gravando, está tendo a reunião do conselho, né, Klaus? Lá está sendo apresentado pelos investidores o que vai acontecer. Então,
A gente vai saber mais detalhes nos próximos dias, com certeza, mas está rolando sim uma reunião agora lá no Bahia para tratar de detalhes sobre essa proposta do Grupo City. Na Mas, verdade, só para confirmar a data, sexta-feira, 23/9, é, hoje tá rolando aqui, pra gente hoje, que tá aqui gravando, mas a reunião tá acontecendo nesse momento para apresentação dessa proposta do City, né, Douglas? exatamente. E aí a gente vai saber realmente mais detalhes. Mas o que se estão, né, o que estão divulgando na imprensa de detalhes, e é nessa matéria que fala sobre isso, do UOL, é que, primeiro, a compra, 90% será comprado pelo City, tá? 10% continua com o clube, mas não vai ter aquela mudança que muitos falavam, que ia ser Salvador City ou Bahia City, não vai mudar a cor de camisa nem nada. Pelo visto, isso aí já é algo que vai se manter, né? Que é importante, né? Eu acho uma coisa que me preocupa muito em relação à SAF, a essa questão, quando a gente vê o Red Bull Bragantino, que foi adquirido pelo Red Bull e mudou completamente, é outro clube agora, não é mais Bragantino. Com Bahia não muda, tá, gente? Não muda nada. Pelo menos até agora a informação é essa. A dívida sendo quitada, tá? Até fala aqui nessa matéria que seria um valor de entre 260 a 270 milhões, então é mais um clube endividado, né? É um perfil que está sendo explorado agora pelas empresas, pelos investidores, é buscar esses clubes endividados de massa para botar de volta aí no futebol, fazer investimentos e ter esse retorno. Tem uma E o que eu falei, garantia, Douglas, até pode aproveitando aqui falar. esse momento de falar de dívida, que eu falei no vídeo anterior sobre dívidas e alguns torcedores do Bahia falaram que não eram dívidas tão grandes assim. Porra, 270 milhões, para mim, é uma dívida imensa e muito difícil de ser paga. Parece fácil, talvez, eu não sei se parece fácil para alguém. Minimamente eu não acho razoável uma dívida de um clube ser 270 milhões. O Ceará, por exemplo, para clubes de outras regiões ou para torcedores de outras regiões, a dívida do Ceará hoje é mínima. É muito, talvez não chegue a 5 milhões de reais. Sei lá se tem uma dívida, é uma dívida de rolagem, uma dívida normal, contábil, que todo clube tem, natural. Essa dívida do Bahia, ela era impagável, assim, pro que o Bahia tinha de orçamento e para a realidade do Bahia sem a SAF. O que a gente está querendo dizer é isso. O que eu quis dizer no último vídeo foi isso. E aí a gente mostra que realmente o Douglas tinha, pelas explicações que o Douglas fez, é uma estratégia das SAFs entrarem no Brasil, pegar clubes com dívidas. exatamente, né? E até só para completar aqui em relação a detalhes, ele fala também sobre quer, né, uma garantia do investimento. O grupo pretende, né, os resultados esportivos e tem um plano para botar o clube sempre na Libertadores. Obviamente, isso é um plano, né? Se vai acontecer ou não, se eles vão conseguir, com esse investimento, trazer o Bahia para esse patamar de ser um time que sempre disputa para entrar em Libertadores, aí a gente vai ver com o tempo. Mas é realmente um investimento muito forte. O Bahia se torna aí o segundo dentro desse grupo City, né? O grupo City tem várias equipes, até na América do Sul tem o Montevideo City, o Bolívar é um time parceiro, tem também o New York City e o próprio Manchester City. Entre todos esses times, o Manchester realmente é o time que, né, o clube que recebe maior investimento de longe, mas o segundo clube que vai receber também, né, em relação a números, vai ser o Bahia. Então a gente tem que ficar de olho no que vai acontecer com o Bahia, porque eu tenho uma opinião, Klaus, que é o seguinte: eu acho que é uma primeira onda de SAF no Brasil que vai busca esse perfil de clube. Clube que está endividado, caiu para a Série B, né? É o caso do Cruzeiro, é o caso do Bahia, é o caso do Vasco, e eles é uma oportunidade para eles chegarem lá com um valor, reerguer o clube e buscar esse retorno em um médio prazo, digamos assim. Já eu acho que, a depender do resultado desses clubes, poderemos ter uma segunda onda, que seria a onda de investidores indo nos clubes estáveis financeiramente. Eu tenho essa teoria, mas isso só vai acontecer se der certo com esses primeiros clubes, né? Os clubes que estão sendo aí. Eu acho que é quase um laboratório aqui no Brasil, que é Bahia, Cruzeiro, Vasco, o próprio Botafogo também. Então, a gente tem que estar sempre preparado, né? O Ceará precisa estar preparado, precisa se manter ali bem financeiramente, ter um bom projeto, um bom plano, porque quando vier proposta para o Ceará, a gente vai poder ter um poder de barganha muito maior do que esses outros clubes, na minha opinião. Eu também acho, Douglas. Acho que o Ceará não pode estar alheio a essa realidade que se avizinha por aí, né? Eu acho que a gente tem que estar pronto para, se for preciso, mudar
uma configuração de SAF e ser um clube preparado para isso. O presidente do Ceará, os diretores, o conselho deliberativo tem que trazer à tona essa discussão, tem que trazer para o debate essa discussão sobre SAF já. Não pode esperar, não pode ficar simplesmente assistindo à evolução, ou que seja. A gente nem sabe se é uma evolução, né? A gente sabe que é digamos assim, um mecanismo, né, dos clubes evoluírem ou trazerem um processo de aceleração para o seu crescimento, para o seu investimento, mas é uma porta de oportunidade também, seja para bom ou para ruim, mas é uma porta de oportunidade que se abriu. E eu preciso estudar sobre ela, eu preciso entender sobre ela, e eu preciso debater sobre ela, discutir, falar, dialogar sobre ela, com o conselho, com os demais pares da direção, falar sobre isso com o torcedor, explicar a posição do clube para o torcedor, o que o clube pensa sobre isso, de uma maneira clara, de uma maneira honesta, limpa para todos, porque o clube é feito por todos, né? E principalmente pelo torcedor. Então, acho que é uma discussão que tem que ser trazida não só por mim e pelo Douglas, mas também partindo do próprio clube falar sobre isso. Eu acho que é um movimento que se avizinha. Se está chegando e começou por clubes ali do Sudeste, hoje é um clube do Nordeste que está se tornando SAF. E digo mais, acho que pelo processo que o Bahia costurou com o Grupo City, para mim é a SAF mais organizada, visualmente olhando de longe, que está sendo apresentada. É um trabalho que vem sendo amplamente discutido, dialogado, né? Falado ao conselho, falado com o torcedor, gradualmente foi apresentando etapas desse processo de se tornar um clube SAF, até que agora vai chegar ao ponto final, né? Que é apresentar a proposta ao conselho hoje, nesse dia 23/9, para depois ser feito o anúncio aí dessa parceria, dessa SAF, né? Da compra do Bahia pelo Grupo City. Mas tudo isso feito de uma maneira muito sem urgência, sem aquela pressa, sem aquela coisa atabalhoada. Vamos fazer logo porque tá precisando de dinheiro, é para poder pagar as contas aqui do roupeiro. Não. O Bahia tem um problema contábil, financeiro? Tem. Do ponto de vista de realidade, é inegável que 270 milhões de dívida, você não tem ali uma preocupação com aquele passivo do seu clube. Contabilmente, isso eu acho que para qualquer gestor é assustador olhar para aquele passivo e não saber como vai fazer para pagar ele, né? Então o Bahia tinha uma realidade que ali ao lado era assustadora para ele. Então assim, como fazer isso acontecer? Óbvio que não vai passar só pela a colocação de dinheiro do Grupo City, mas entra num rol de que tudo que está sendo feito para investimento no futebol e obviamente na estrutura, no clube, pode fazer com que a receita gerada vá pagar e quitar essas dívidas no médio prazo, médio e longo prazo, quem sabe, até no curto. Acho que no curto fica difícil, mas no médio a longo prazo, essa dívida você consiga ver o fim da linha para ela, né? Então, eu acho que é um processo que os clubes estão caminhando para isso e não necessariamente vai ser só com o clube que está endividado e é uma oportunidade. Eu acho que vai ser também uma oportunidade para os clubes que estão bem estruturados, que têm uma torcida, um programa de sócios, mas a gente tem que ir além. A gente tem que ter projeto, a gente tem que ter uma ideia de clube para as próximas décadas, o que o Ceará quer ser, como o Ceará se projeta dessa maneira. Então eu queria ver, né, o Ceará se projetando assim, como um clube que está visionário, que está observando o futuro a passos mais firmes do que se quer. Né? É óbvio que é difícil você projetar o futuro e dizer, não, eu quero ir por ali, vai ser assim. Muito difícil, mas eu acho que o Ceará tem que estar atento a essa discussão, a esse debate de SAF, e falando com o torcedor de maneira limpa, honesta, ampla, e de maneira ampla também, com os sócios, com os conselheiros, enfim, todo mundo que está envolvido aí nesse debate, Douglas, porque está perto de alguma coisa modificar no cenário do futebol, não só aqui, mas também no futebol brasileiro como um todo, porque tá aí, tá na nossa cara a gente vendo acontecer essa evolução das SAFs. Eu falei no último vídeo de que essa questão dos jogadores que a gente vai disputar na prateleira vai continuar sendo uma prateleira onde, por exemplo, o que eu quis dizer naquele último vídeo, eu tô sempre trazendo debate porque algumas pessoas nos comentários do último vídeo falaram sobre isso e eu acho interessante debater. Já com um certo tom de arrogância, alguns ali até, né, de falar que mas a gente não vai disputar mais jogadores com vocês. E não sei o quê. Vou buscar jogadores de outro nível. Acho que vai buscar uma Arrascaeta da noite pro dia. Não é bem assim, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte: alguns jogadores, por exemplo, que o Ceará vai ter interesse para vir ser titular, ou o próprio Fortaleza para vir ser titular,
vão preferir ser banco no Bahia, porque tem um projeto, tem um propósito, né, muito firme do que se quer por conta desse invólucro, né, do Grupo City, desse propósito, você fazer parte dessa metodologia de um clube, né, de uma referência que é o Manchester City lá na Inglaterra. E aí eu acho que vão ter jogadores que o Ceará, a Fortaleza não tem interesse e vão ter uma disputa muito grande, porque os caras vão dizer, não, prefiro estar aqui disputando posição no grupo do Bahia, né, no elenco do Bahia, do que estar ali sendo titular do Ceará ou do Fortaleza, que oscilam, que às vezes estão em baixa, às vezes estão em alta. Aqui eu sei que o propósito é muito mais. Vai ser, né? Eu quero fazer parte desse projeto. Então, esse tipo de coisa pode acontecer. Eu nem sei se vai acontecer, mas pode acontecer obviamente, que isso acontecendo vai dificultar a realidade do Ceará, do Fortaleza, principalmente a gente falando do Ceará, vai dificultar ainda mais. Então, a gente precisa realmente estar atento a esse movimento. Óbvio que o clube hoje está muito focado na Série A desse ano, buscando a permanência, mas eu acho que quando a gente tranquilizar no brasileiro, garantir nossa permanência, isso tem que começar a ser debatido, né, Douglas? Total, e a gente vai observar tudo, galera. Tem torcedor do Ceará que pode até falar, pô, vocês estão falando do Bahia, é óbvio, tá acontecendo algo muito relevante no futebol nordestino, que a gente precisa ficar de olho, precisa também estar preparado caso seja o nosso destino também, o destino do Ceará um dia seja SAF, a gente precisa até ver, aprender, né, o que está acontecendo, tanto os erros como os acertos, para que quando seja a nossa vez a gente esteja muito bem preparado, e quando eu falo isso é a gente como clube, né? A gente é torcedor, mas clube, diretoria, conselheiros, todo mundo tem que estar preparado para esse momento também, tá? E é isso, é um vídeo mais longo. Eita, engasguei. É um vídeo mais longo aqui com vocês, mas deixa o like, compartilha, manda pra galera. A gente tá junto sempre falando sobre Vozão, todos os dias aqui no BPR Vozão. Então, tá com o dedo curtir, manda pra galera e até o próximo vídeo. Bora, Vozão! Bora pro racha.